E aí, pessoal? Já pararam para pensar como é que a gente mede se um serviço público está realmente funcionando como deveria? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos indicadores de desempenho, uma ferramenta que é simplesmente essencial para quem estuda ou já está na lida da gestão pública e quer de fato fazer a diferença. Olha, essa citação aqui, ela já diz tudo, né? Não estamos falando de uma teoria qualquer, lá longe da realidade. A gente está falando daquela cobrança que todo mundo sente no dia a dia, sabe? Para um governo que mostre o que faz e entregue resultados. É essa pressão social que move toda a discussão sobre medir desempenho. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o porquê dessa demanda por transparência. Depois, a gente define direitinho o que são os indicadores. Em seguida, vamos encarar os desafios que são muito específicos do setor público. E para fechar, a gente vai ver como tudo isso se conecta para construir confiança na gestão. Vamos lá, então. Para a gente entender a real importância dos indicadores, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a raiz da questão. Afinal, por que essa cobrança por transparência se tornou tão, mas tão central no Brasil de hoje? E o ponto de partida é o nosso próprio quintal, a nossa realidade. Um país imenso, cheio de desigualdades, onde a população, com toda razão, clama por serviços públicos de qualidade e, claro, por uma gestão que seja muito responsável com o dinheiro que, no fim do dia, é de todos nós. E essa cobrança não vem do nada, viu? Ela tem uma base legal muito forte. Os 5 princípios do artigo 37 da Constituição são basicamente a cartilha que todo gestor público deveria seguir. Mas pensa comigo. Como é que a gente pode garantir o princípio da eficiência se a gente não tem a menor ideia de como medir isso? É exatamente aí que a nossa conversa começa a ficar boa. Ok. Entendido então que essa demanda por responsabilidade é real e tá aí. Mas e na prática? Que ferramentas os gestores públicos têm em mãos para responder essa cobrança? É aqui que os indicadores de desempenho entram em campo. De um jeito bem direto, pessoal, indicadores são ferramentas de medição. Simples assim. Eles são o que permite que um gestor pegue aquele planejamento estratégico que às vezes parece tão abstrato e transforme em algo concreto, sabe? Em números, em fatos que a gente pode olhar, analisar e entender. E o mais importante, eles não são só números soltos numa planilha, de jeito nenhum. Pense nos indicadores como uma ponte. De um lado está o plano, a intenção. Do outro está a realidade, o resultado. Os indicadores são a ponte que conecta essas duas coisas. E é essa ponte que permite ao gestor saber se está indo no caminho certo ou se precisa corrigir a rota. Sem ela, a gestão fica no escuro. E é por meio desses indicadores que a gente viabiliza a tal da accountability, a famosa prestação de contas. Ao criar métricas claras, a avaliação de um serviço ou de um gestor deixa de ser eu acho que está bom ou eu acho que está ruim. Ela sai do campo da opinião e entra no campo dos fatos. Isso torna tudo bem mais objetivo e justo. Até aqui, usar indicadores parece bem lógico, né? Mas é agora que a gente encontra um baita obstáculo. Aquilo que funciona perfeitamente numa empresa privada, com foco no lucro, quase nunca serve para um órgão público. E achar que serve? Bom, aí é a receita para o desastre. É só a gente bater o olho nessa comparação para entender o tamanho da diferença. No setor privado, no fim das contas, o que manda é o lucro. Já no setor público, a conversa é outra. É sobre gerar valor para a sociedade, buscar equidade, seguir a lei à risca. Os propósitos são tão diferentes que as ferramentas para medir o sucesso também têm que ser. Não tem jeito. É por isso que a abordagem do copia e cola, de pegar métricas que só olham para a eficiência financeira e aplicar no serviço público, simplesmente não funciona. Ela ignora o que é mais importante, o impacto real e positivo na vida das pessoas. E, vejam bem, a pesquisa na área confirma isso. Os modelos antigos, criados com a lógica do mercado, não dão conta da complexidade que é a gestão pública, que tem que equilibrar múltiplos interesses e seguir um monte de regras. E os desafios não ficam só na teoria. Na vida real, no dia a dia, os gestores encontram resistência dentro da própria equipe, quebram a cabeça para definir critérios que façam sentido, lidam com falta de recursos e ainda correm o risco de usar métodos ruins que, no final, acabam desmoralizando todo o esforço. E vale notar que as conclusões que a gente vai ver a seguir são resultado de um trabalho de pesquisa bem rigoroso e sistemático. Ou seja, tem método e credibilidade por trás do que a gente está discutindo aqui. Certo. Diante desse cenário todo, com tantos desafios, qual é a saída? Qual é o caminho a seguir? Bom, essa parte final resume as principais lições para quem busca uma gestão pública que realmente funcione para as pessoas. E a primeira e talvez mais importante conclusão é:
Não existe bala de prata. Esqueçam a ideia de um sistema de indicadores que vai servir igual para um hospital, para uma escola e para uma agência do governo. Isso é simplesmente um mito. Então, em vez de ficar procurando um modelo pronto na prateleira, o foco tem que ser outro. Tem que ser em adaptação e em um contexto. O trabalho é criar indicadores que sejam de verdade relevantes para a missão daquela instituição específica, para aquele serviço que ela entrega. E aqui a gente vê o porquê de todo esse esforço valer a pena. Quando são bem feitos, bem pensados, os indicadores deixam de ser só uma ferramenta de medição. Eles se transformam em ferramentas para construir um governo melhor, mais transparente e, o mais importante de tudo, um governo em que a sociedade pode confiar. E isso nos deixa com uma provocação final. A gente discutiu a teoria, os desafios, mas o trabalho de verdade começa agora. Começa com cada gestor, em cada órgão público, assumindo para si a responsabilidade de construir ferramentas que realmente sirvam ao interesse da população. A resposta para essa pergunta é o próximo passo na jornada de todos que buscam a excelência na gestão pública.